Que a paz de Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Doutrinas de homens. Alimentação. Olá! Hoje irei explicar algumas doutrinas aplicadas por homens sobre alimentação, onde alguma dessas pessoas atribui que tipo de alimento você deve ou não comer. E muitas dessas pessoas acabam usando de maneira equivocada e errada a Bíblia Sagrada, falando que é a palavra de Deus que manda não comer isso ou aquilo. Mas vou mostrar a vocês de forma simples que hoje todo alimento é puro. E aos olhos de Deus, qualquer tipo de alimento pode ser consumido. O próprio Deus disse isto. Vejam. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos os interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Vejam que o nosso Senhor purificou todos os alimentos. Mas tem muitas pessoas que, quando mostramos essa passagem, onde Jesus tornou todos os tipos de alimentos puros, essas pessoas vêm com um tom de arrogância dizendo: então pode comer porco, rato, barata, cobra, cachorro, gato, cavalo. E a resposta a essa pergunta é sim, pode. Porque Deus assim o diz, então assim é. Mas vou deixar ainda mais claro o porquê Jesus Cristo disse estas palavras, que tornou puro todos os alimentos. Como mostrei em vídeos anteriores, o primeiro sacerdote de Deus na terra foi Melquisedeque. Então, vamos ver no tempo do sacerdócio de Melquisedeque como Deus disse para ser tratado a questão da alimentação. Vamos ver. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-ás para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Vejam que no sacerdócio de Melquisedeque, Deus deixa bem claro que nesse tempo todos os tipos de alimentos eram permitidos. Todas as sementes, frutos, ervas do campo e todos os tipos de animais que contêm vida, todos se podiam comer, sem nenhuma restrição. Bem, tempos depois, quando Deus mudou o sacerdócio de Melquisedeque para Arão, o irmão de Moisés, foi nessa época que começou o tempo da lei escrita. Foi aí que o Senhor Deus fez a separação de alimentos para o seu povo, como por exemplo a carne de porco, que entre outros tipos de animais passou a ser proibida e não devia ser mais consumida. Olhem. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina,
imundo vos será. Não comerei da carne destes, e não tocarei nos seus cadáveres. Na época do sacerdócio levítico, cujo sacerdote era Arão, teve a separação de alimentos, que podiam ser consumidos e os que não podiam ser consumidos. Essa foi a aliança que Deus fez com seu povo e colocou essa restrição em alguns tipos de alimentos. Como já mostrei, essa primeira aliança que Deus fez, que foi o tempo da lei, também conhecida como a Torá, foi invalidada pelo povo. Isso é o próprio Deus quem diz. E ele nos diz que fará uma nova aliança. E hoje, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos mostra em qual sacerdócio o de Jesus Cristo está baseado. Se é no sacerdócio de Melquisedeque, em um tempo em que todos os alimentos foram permitidos por Deus para serem consumidos, ou se é pelo sacerdócio de Arão, onde Deus colocou restrição em alguns tipos de alimentos que não podiam ser consumidos. Vamos ver. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Podem ver que Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e não no sacerdócio de Arão. E no sacerdócio de Melquisedeque, Deus nos permitiu consumir todos os tipos de alimentos. E como o sacerdócio de Cristo é baseado no sacerdócio de Melquisedeque, Jesus Cristo torna novamente todos os alimentos puros, porque assim como foi no princípio, é também agora, porque o sacerdócio de Cristo é baseado no de Melquisedeque. Mas para muitas pessoas sem entendimento, ainda não conseguiram compreender que o sacerdócio de Cristo não está baseado no tempo da lei escrita, do sacerdócio levítico. Está baseado no tempo da graça de Deus, onde Melquisedeque foi o sacerdote nessa época. Até os apóstolos e os evangelistas que ficaram para pregar e ensinar o evangelho de Cristo confirmam essas palavras. Olhem. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A palavra de Deus é verdadeira e nos mostra que tanto Deus, tanto seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e tanto seus servos e obreiros nos permitem consumir todos os tipos de alimento. Portanto, a partir de agora, não se deixem serem julgados por pessoas sem entendimento e desobedientes. Vivam pela graça de Deus e saiam do jugo da lei. É por isso que a palavra de Deus nos alerta. Vejam. Meus irmãos,
não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Finalizando, qualquer dúvida podem comentar que vou tentar responder a todos. E deixando claro, eu não sou nem pastor e muito menos mestre. Só estou fazendo esses vídeos para mostrar o que Deus me fez compreender em sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Não me vejam como tal, por favor. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Abraço. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo